Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós começaremos a conversar sobre o primeiro tipo específico de função que nós estudaremos aqui nesse curso, que é a chamada função do primeiro grau ou função afim. São sinônimos, eu acabo usando mais essa nomenclatura aqui, mas é uma questão de ordem pessoal mesmo. Você vai falar que uma determinada função é uma função do primeiro grau quando a lei de formação da sua função for uma lei similar a essa, ó. F entre parênteses x. Até a aula anterior a gente não estava colocando aí quem era a variável da função dentro do parênteses, mas agora isso vai começar a acontecer. A gente falava só f, né? Agora quando eu coloco f, abro um parêntese e coloco uma letra, f é o nome da função. Dentro do parêntese eu estou dizendo quem é a variável da minha função. Ou seja, quem é qual letra vai simbolizar os elementos do domínio. Isso é o que eu chamo de variável da função. E o f vai ser o resultado da função, que é o que está no contradomínio e forma a imagem. Lembram disso? É o par normalmente que se chama de xy. Por isso que a maioria das vezes a sua função vai adotar a letra x como variável para se referir ao elemento do domínio e f de x ou y como resultado da expressão para se referir a cada elemento do contradomínio. Então, uma função que você lê assim, ó, f de x igual a ax mais b, onde eu não coloquei nada entre o a e o x, é porque é uma multiplicação. Então, é a vezes x mais b, onde a e b são números reais. Então, o que isso quer dizer? A função do primeiro grau, na prática, ela não é esse monte de letra. Na prática, tanto esse a quanto esse b serão dois números reais. E, além disso, o a precisa ser diferente de zero. E o motivo é meio óbvio, né? Porque se o a pudesse ser igual a zero, esse cara seria zero. 0 vezes x dá zero, o x ia desaparecer. Isso não inviabiliza a expressão de ser uma função, mas inviabiliza o fato dela ser uma função do primeiro grau, porque ela ficaria só uma constante. Seria uma função chamada função constante, inclusive. Mas como eu estou falando de função do primeiro grau, o x tem que aparecer. E o que faz essa função ser chamada de função do primeiro grau é que ela é uma função polinomial com vários fatores e o maior expoente de x que você encontra é 1. Porque esse x aqui, ó, se ele não tem expoente visível é porque é 1. O próximo tipo de função que nós estudaremos daqui a algumas aulas, ela é chamada função do segundo grau. Por que você acha que ela vai chamar função do segundo grau? Porque o maior expoente de x que eu vou encontrar nela é 2. Essa é a ideia do grau. No curso de polinômios, você vê funções de terceiro grau, quando pode entrar x ao cubo, de oitavo grau, quando pode entrar x à oitava, enfim, não tem limitações para esse expoente. Aqui, estamos interessados em trabalhar em funções do tipo f de x ou y, quando eu estiver falando de uma modalidade mais gráfica, igual a vezes x mais b, onde a e b, obrigatoriamente, são números reais e só o a não pode ser zero. Olha alguns exemplos de funções que eu pus aqui. Eu pus uma função, mudei o nome de todas, tá vendo? Ó, normalmente a primeira função que a gente faz num exercício, num problema, ela costuma chamar f. A não ser que seja uma situação, um problema, em que eu estou calculando o custo de alguma coisa, por exemplo. Eu costumo chamar de c. E normalmente a minha variável é x. A não ser também que seja uma situação, um problema, em que eu estou calculando, por exemplo, quanto uma empresa de ônibus arrecada em função do quanto ela cobra e de quantos passageiros ela tem. Aí, se isso depende do número de passageiros, é muito normal também eu chamar de P. Mais uma vez, a matemática vai escolher as letras para tentar ajudar a sua vida, não atrapalhar. Então, a função, por exemplo, f de x, eu estou dizendo é uma função cuja variável é x, e a regra para ela é 2x mais 3. Essa função é claramente uma função do primeiro grau, ou função afim, onde o a vale 2 e o b vale 3. São dois números reais. Isso aqui, ó, é o tipo mais comum de função do primeiro grau que a gente vai achar. Quando ele tiver o a e o b muito evidentes, assim como o caso da função g aqui, ó. G de x igual a 4x menos 1 é também uma função do primeiro grau, onde o a vale menos 4 e o b vale mais 1. Tudo bem, ó, pode ser negativo, tem que ser real. Pode ser número quebrado, viu? Não pus nenhum exemplo aqui, me arrependi agora. Eu podia ter colocado 1,5x mais 3,8. Aqui eu posso colocar π vezes x, o número π, número irracional, não tem problema. Mais raiz de 7, pode também. É que é mais fácil olhar para o exemplo com números naturais, com números inteiros, né? Mas que pode ser qualquer real. Essa função h de x igual a 3x, aqui costuma surgir dúvida. Tem gente que olha e fala assim, não é função no primeiro grau, porque não tem o b. Espera lá, tem o b ali, só não está enxergando ele. Porque na verdade, você sabe que aqui no final você precisa colocar um mais b. Se alguém perguntasse para você quanto é o b, você ia colocar ele aqui, você ia colocar mais
zero. Só que como zero você não costuma escrever, quando está somando você não põe nada. Então quando você olha para a função f de x, h de x igual a 3x, ela é uma função do primeiro grau, em que o a vale 3 e o b vale 0. Não tem problema o b ser 0. Isso também é função do segundo grau. Ah, então se não tem problema o b ser 0, eu podia fazer uma em que o a fosse 0 para zerar o x? Não, porque aí ele contesta o que está aqui, ó. Então essa aqui é função, mas não é função do primeiro grau, tá? Que é a função que eu chamei de a de x. Essa função não é uma função constante, tá? Você até poderia classificar ela como função constante, mas função do primeiro grau ela não é. Tudo bem? Quando a gente estiver trabalhando com funções desse tipo, para a gente começar a entender o que vai acontecer, eu peguei o exemplo da função a, aqui ó, a primeira função que eu dei, que é a função f de x igual a 2x mais 3. E para a gente entender na raça mesmo o que essa função implica, o que eu sei? Esse x ele chama-se variável, não é à toa, é porque ele pode variar em todo o meu domínio. Uma coisa importante que era para eu ter falado no começo, esqueci, mas ainda há tempo. Quando a gente vai definir uma função, eu não preciso falar quem é o domínio e o contradomínio, com uma expressão desse tipo aqui, ó, f, dois pontos, aí eu falo quem é o domínio e o contradomínio. Muitas vezes você vai ver o enunciado não fazendo isso, sem definir quem é a função. Quem é o domínio e o contradomínio. E todas as vezes que isso acontecer, é porque o domínio e o contradomínio são reais, ou você precisa interpretar pela situação. Porque o seu domínio pode ser, ele está falando uma situação, problema, que fala algo sobre os alunos de uma sala. Pô, então você não pode ter 3 alunos e meio. E também você não pode ter um quantitativo de alunos maior do que o que tem na sala. Então, às vezes, a própria situação mostra para você quem é o domínio, que se encaixe naquela situação, problema. Mas em problemas teóricos, se não for dito, a sua função ela sempre vai ser de R em R, tá? Se não for dito. Nesse caso eu não disse, então eu tenho funções de R em R. Como se comportaria uma função como essa? O que ela entrega? Quais são os pares ordenados que ela me entrega? Porque aqui, ó, no valor de x eu posso pôr qualquer real. Ah, então vamos colocar 713,8? Pode pôr, mas vai atrapalhar suas contas. Então o que eu vou fazer aqui? Alguns testes. Vou montar uma tabelinha supondo alguns valores de x, mas eu posso supor qualquer um? Sim, ele é chamado de variável, não é à toa, ele pode variar dentro desse conjunto. Então tudo que eu pegar aqui, se não for complexo, pelo que a gente entende de ensino médio, que é o máximo que a gente tem, não vai contestar nada aqui. E aí, assim que eu colocar o valor de x aqui na expressão, você vai fazer uma conta e vai descobrir quem é o f de x. E quem é o f de x? É o y. Não é a mesma, são sinônimos. Eu começo a chamar de y quando eu começo a partir para um olhar mais gráfico, né? Mas me ajudem aqui. Se o x for menos 2, quando eu vier aqui nessa função e trocar o x por menos 2, eu vou calcular o f de menos 2. Aí trocando aqui por menos 2, vejam que aqui vai dar menos 4, com mais 3 dá menos 1. Então aqui eu preencho com menos 1. Ó. Tá vendo? Aqui eu escolhi valores que eram interessantes para mim na primeira entrada. Na segunda eu calculei, de acordo com a regra que foi dada pela função. Olha essa outra. E se o x fosse menos 1? Pô, se fosse menos 1, aqui ficaria menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. Tá vendo que eu estou colocando em forma de tabela, mas são pares ordenados. E se o x fosse 0? Pô, ia zerar aqui, ó. Se zerasse aqui, ia sobrar só o 3. X igual a 1, aqui vai dar 2. 2 mais 3 dá 5. E x igual a 2, aqui vai dar 4. 4 mais 3 dá 7. Eu tenho 5 pares ordenados aqui, dispostos em forma de tabela. Será que na hora que eu fizer o gráfico dessa função aqui, ó, colocar aqueles pontos ali e tentar interpretar o que aconteceria entre eles e também para além deles, será que vai formar alguma figura interessante, alguma figura padrão? Já me adianto que vai, e isso é padrão para todas as funções do primeiro grau. Vamos tentar observar mais ou menos o que vai acontecer. Isso não é uma demonstração, mas eu acho que serve para você enxergar por que o gráfico da função do primeiro grau sempre é uma figura que eu não vou falar o que é ainda. A gente vai descobrir. Vamos lá. Primeiro ponto por onde essa função tem que passar é o ponto menos 2, menos 1. Eu fiz aqui mal e porcamente um eixo, tentei fazer ele mais ou menos proporcional nas marcações, tem uns tracinhos em azul aqui, não sei se está dando para ver. Ah, Cadu, o seu desenho está muito feio. Isso é um curso de matemática, não é um curso de desenho. Eu sou um péssimo desenhista. O que eu preciso conseguir transpor com o meu desenho é uma interpretação correta das propriedades. E vocês vão ver que eu vou conseguir.
Vou inclusive ensinar um teorema para vocês muito importante na hora do desenho, que vale muito para você que também é um mau desenhista. Se você for um bom desenhista, esse teorema não serve para nada, mas se é mau desenhista, eu vou salvar a sua vida com um teorema formal da matemática já já. Então, o primeiro ponto de onde ela passa é o ponto menos 2, menos 1. Então, o ponto menos 2, ó, x menos 2 seria aqui, y menos 1 seria aqui. Então, eu vou tentar achar o ponto com essas coordenadas, é esse ponto aqui, ó. Não pus nome, mas a função tem que passar nesse ponto. Olha o próximo ponto, se o x for menos 1, o y é mais 1. Peraí, ó. Se o x for menos 1, que é aqui, o y é mais 1, que é aqui, ó. Então, eu tento fazer aqui as linhas horizontais e verticais, dá nesse ponto. Próximo, se o x for 0, o y é 3. X for 0, todo ponto que tem coordenada x igual a 0 está em cima do eixo y. Porque ó, o x0 é aqui, ó. Se o x for 0, ele tem que estar aqui acima disso, ó, em cima do eixo y. E o mesmo vale ao contrário. Toda vez que o y for 0, você tem um ponto em cima do eixo x. No caso, x0 e y3 é exatamente em cima do eixo y. Aqui, ó. Número 3. Não está numerado, mas se vocês olharem com um pouquinho de cautela, é a terceira marcação. Ó. E aí também não fiz uma proporção tão perfeita, mas vai funcionar. Se o x for 1, o y é 5. Então, se o x for 1, subindo aqui, ó. Tentar fazer paralelo. O y vai ser 5, até passei do ponto um pouquinho, volta aqui, ó. É esse ponto. E a última que eu tenho é se o x for 2, o y é 7. Se o x for 2, que é esse ponto aqui, vou tentar subir paralelo aqui de novo. O meu y vai ser 7, que é esse ponto. Então eu preciso descobrir qual é o desenho que passa por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto e por esse ponto. E aí depois que eu fizer a ligação entre os 5 pontos que eu tenho, eu consigo mais ou menos ter uma ideia de como é que seria antes do primeiro e depois ali do último. Vamos ver, ó. Eu vou ter que criar uma linha, ó, que sai daqui e tem que vir para esse ponto. Ó. Então ela vai ter que fazer algo nesse sentido. Depois ela passa aqui, depois passa aqui, depois passa aqui. Vocês estão percebendo que ao seguir com a caneta em direção aos pontos, eu coloquei a caneta numa determinada inclinação, olha só, aqui, e passando em cima dos pontos, ó, a inclinação da caneta não está mudando? Você até pode argumentar, porque eu não sei como você está vendo o vídeo, teve uma hora que eu vi um pedacinho debaixo do ponto. Sim, porque esse desenho não é perfeito, mas aproximadamente eu segurei a inclinação da caneta numa certa angulação e segui ela o caminho todo sem mudar. E todas as vezes que você for fazer o gráfico de uma função no primeiro grau, isso vai acontecer. Você vai sempre conseguir uma angulação constante. Porque o coeficiente de variação de uma função do primeiro grau, ele sempre é constante. Olha que curioso. Faz um teste. Escolhe 2 pontos quaisquer aqui, ó. Se você fizer o ΔY, ou seja, a variação do y, e dividir pela variação do x, isso sempre vai ser constante e sempre vai dar 2. O que isso significa? Que a variação de y pela variação de x numa função no primeiro grau, ela sempre é constante. O que isso quer dizer? Que ela nunca muda a variação. Se ela nunca muda a variação, então obrigatoriamente o gráfico de uma função desse tipo tem que ser uma reta. Eu vou até fazer o teste do ΔY com ΔX para vocês. Ó. Então o gráfico que eu vou ter, ó, ele vai ter que fazer algo nesse sentido aqui. Ó. Esse é o gráfico de uma função no primeiro grau. Ó. Ele tem que ficar uma reta, ou se você desenha mal, aproximadamente uma reta. Vejam que no caso que eu desenho mal, eu fiquei até feliz. Porque dos 5 pontos que eu tinha, ó, eu consegui, porque esse aqui foi o primeiro que eu fiz, ele passou em cima, e na hora que eu fui ligando nos outros, ele cravou bem nos outros 3 últimos. Só que nesse aqui ele não cravou bem. Eu não disse que eu ia falar um teorema que ia resolver a sua vida, ele é formalmente conhecido como o teorema do ponto gordo. Você vem aqui, engorda esse ponto assim um pouquinho, pronto, quem disse que ele não passou mais em cima? Tá ali, ó, resolvido. Fiz a função passar em cima dos meus 5 pontos. O ideal é você ter uma proporção um pouquinho melhor para não ter que ficar engordando os seus pontos. É óbvio, isso é brincadeira, mas quando não der certo, ninguém vai implicar se um pontinho ou outro, se eu tiver muito gordo. Não pode fazer uma circunferência, tá, gente? Mas só engordar um ponto um pouquinho, ninguém vai encrencar muito com isso. Lembra que eu falei para vocês da variação do y pela variação do x? A ideia é basicamente a seguinte, ó. Vamos pegar esses 2 pontos de baixo aqui, ó. Os 2 pontos de baixo. Qual que é a variação do y que eu tenho do segundo para o primeiro? Ó? Do 7 para o 5. Qual é a variação que eu tenho? 7 menos 5, 2. Qual que é a variação do x? 2 para 1. A variação do 2 para o 1 nesse sentido é 1. Concorda ou não? Ó, a distância entre esses dois números é 2.
A distância entre esses dois números é 1. Divide eles. 2 dividido por 1 dá 2. Eu falei que isso sempre vai dar 2. Ah, é porque você pegou 2 seguidos. Ah, então pega esses dois aqui, ó. Vamos ver a variação, ó. A variação, vou fazer assim, ó. Vou falar de outra forma. Do 3 para o 7, quanto aumentou? 4. Olha no x. Do 0 para o 2, quanto aumentou? 2. Ah, deu 4 primeiro, mas o que eu falei que daria constante é a variação do y dividido pela variação do x. Entendeu? Enquanto um cresce em relação ao outro, a divisão agora seria 4 sobre 2, que é 2. Sempre vai dar 2, ó. Vamos ver agora aqui, ó. Qual que é a variação do y do menos 1 para o 7? É 8. Qual que é a variação do x do menos 2 para o 2? É 4. 8 dividido por 4, 2. Então, em uma reta, o ΔY sobre ΔX sempre é constante. E sabe como é que eu sabia desde o começo que esse valor daria 2? É porque esse valor sempre vai ser o A. O A da minha função do primeiro grau sempre vai ser ΔY sobre ΔX. Esse cara é quem manda no crescimento para mim. E esse outro aqui, que é o termo que está sozinho, que a gente chama de termo independente, ele também tem uma implicância muito importante para o gráfico da função. Porque em qualquer função, na verdade, se ela tiver um termo independente, ou seja, um termo que não depende da variável, ó, esse cara depende da variável, porque a variável está aqui. Esse não depende da variável. Todo termo independente mostra para você em qual ponto a função corta o eixo x. Desculpa, em qual ponto a função corta o eixo y. Por quê? Porque tenta imaginar o que acontece com uma função quando você troca o x por zero. Quando você troca o x por zero, eu vou fazer duas interpretações. Espera aí, se eu trocar o x por zero, tudo que tem x desaparece. Só sobra o termo independente. Verdade. Mas quando eu troco o x por zero, eu vou achar um ponto que a coordenada x é zero. E se a coordenada x é zero, é um ponto do eixo y. O ponto do eixo y é o termo independente, é o que a gente acabou de descobrir. Então, esse cara aqui, ó, o 3, que é o termo independente, é com certeza o lugar onde ela corta o eixo y, porque quando eu troquei o x por zero, ela deu 3. Ó, cortou o eixo y no 3. Vocês vão estudar isso um pouco melhor ali em geometria analítica, mas lá você também estuda a reta com outro olhar. Lá você costuma chamar esse cabra aqui, ó, o A, de coeficiente angular, porque ele tem a ver com o ângulo que a reta forma aqui com o eixo x. Ele é a tangente desse ângulo, misturando ali com trigonometria. E esse outro termo aqui, ó, o B, que a gente chama aqui de B, ele é chamado de coeficiente linear. Ele significa o lugar onde a função corta o eixo y. Então, entender isso da função do primeiro grau é muito importante. Estou falando de conceitos que estão, às vezes, relacionados com outra matéria, mas você precisa saber ter essa visão global, sabe? Há muitos casos em que você precisa descobrir qual que é a equação de uma reta e o enunciado só fala para você que esse ângulo é 45. Pô, se o ângulo é 45, esse ΔY sobre ΔX, que você também pode usar para calcular o A, ele também pode ser calculado como a tangente desse ângulo. A tangente de 45 é 1, o A vai dar 1. Outra coisa, o enunciado não te fala quanto é o B, mas ele te dá o gráfico da função e mostra que ele corta o eixo Y no menos 3. Então o B vale com certeza menos 3. Saber disso pode te ajudar bastante. O que você tem que saber de hoje? O que é uma função no primeiro grau? Que esse A e B são reais e principalmente o A não pode ser zero. E que o gráfico de uma função do primeiro grau, sempre, em qualquer hipótese, vai ser dado por uma linha reta. Tá? Essa linha reta, quem controla a taxa de crescimento dela é o A. E quem controla o lugar onde ela corta o eixo Y é o B. Um detalhezinho a mais para encerrar. Todas as vezes que o seu A for positivo, a sua função vai ser crescente. Porque ao aumentar o x, cresce esse pedaço aqui. Isso aqui é constante, então é só esse que decide se a função cresce ou decresce. Então, se o A for positivo, aumentar o x aumenta isso aqui. Então, seria uma função crescente. E se o A for negativo, é o contrário. Veja que se esse A fosse menos 2... Quanto maior o x, menor seria esse termo aqui, porque é um termo que você multiplicaria por menos 2. E aí, quanto maior o x, menor fica esse termo aqui, que é o que varia, aí a função é decrescente. No caso, o gráfico fica nesse sentido da caneta aqui, ó. Toda vez que o A for positivo, o gráfico está assim, nesse sentido, ele aponta para lá, é a ideia de uma função crescente. E toda vez que o A for negativo, ele fica assim, ó, nesse sentido, é a ideia de uma função decrescente. Na próxima parte, que eu vou chamar dessa mesma aula, me fugiu a numeração, se não me engano é 7, eu vou chamar esse vídeo de parte 1, e eu vou criar daqui a pouquinho um outro vídeo chamado parte 2, em que eu vou para o computador com vocês, num software gráfico, desenhar a reta
de uma função do primeiro grau, para a gente conseguir mexer nela com mais agilidade, ver mais exemplos e vocês conseguirem entender de maneira prática como que esse A vai de fato interferir ali no gráfico da função e como que o B também de fato vai interferir no gráfico da função. É só um complemento dessa aula aqui, tá bom? Por enquanto é isso, gente. Obrigado e até o próximo vídeo.